No dia 5 de outubro de 2014, durante o Grande Prêmio do Japão, a Fórmula 1 teve um dos dias mais tristes de sua história, onde a combinação entre chuva forte e erros nas decisões da direção de provas acabaram resultando em um grave acidente que tirou a vida de um jovem piloto com futuro promissor, chamado Jules Bianchi. Jules Bianchi nasceu em Nice, na França, em 3 de agosto de 1989, e veio de uma família que já tinha o automobilismo no sangue, já que seu avô, Mauro Bianchi, competiu e foi tricampeão de provas de Gran Turismo, e seu tio-avô, Lucien Bianchi, venceu as 24 horas de Le Mans em 1968 e participou de 17 corridas na Fórmula 1 na década de 60. E logo aos 3 anos de idade, Jules começou a ter contato com as corridas, já que seu pai possuía uma pista de kart e, claro, sempre levava o pequeno Jules para a pista. Em 2002, o francês iniciou sua carreira profissional nos karts, conseguindo bons resultados e rapidamente evoluindo. Em 2005, o piloto já conquistou seu primeiro título da carreira. Ao sair do kart, Bianchi foi para os carros de Fórmula e, após vários títulos nas categorias de entrada, foi confirmado na Academia de Pilotos da Ferrari, tendo também o papel de piloto de testes a partir da temporada de 2011, sendo contratado pela Marussia como piloto titular na temporada 2013 da Fórmula 1. No GP de Mônaco de 2014, Bianchi conquistou os primeiros pontos da carreira ao terminar na 9ª colocação, sendo esses também os primeiros pontos da história da Marussia na Fórmula 1. Aos poucos, o piloto já era considerado como uma das grandes promessas da categoria e era preparado pela Ferrari para em breve assumir um papel de piloto titular na equipe italiana. Na temporada de 2014, a Mercedes era dominante, com Lewis Hamilton e Nico Rosberg disputando ponto a ponto o título daquele campeonato. E em 5 de outubro desse ano, a Fórmula 1 chegou à sua 15ª corrida da temporada, o GP do Japão, realizado no desafiador circuito de Suzuka. No domingo de corrida, uma forte chuva atingiu o circuito, forçando uma largada atrás do safety car e pouco depois, a direção de provas decidiu por paralisar a corrida. Quando a chuva diminuiu, uma nova largada ocorreu, também atrás do safety car. E aos poucos, a pista foi melhorando e a chuva foi dando uma trégua. Até que próximo da volta 40, a chuva voltou e voltou forte. 2 voltas depois, Adrian Sutil perdeu o controle de seu carro na curva do Dunlop e bateu na barreira de pneus. E foi a partir daí que a história da carreira e também da vida de Jules Bianchi mudaria para sempre. Mesmo com o carro de Sutil ainda sendo retirado pelos guindastes e fiscais, a corrida continuou normalmente, porém com uma bandeira amarela acionada apenas naquele setor, alertando os pilotos sobre o perigo e forçando eles a diminuir a velocidade próximo ao carro acidentado. Mas a pista estava muito molhada e a maioria dos pilotos ainda usava pneus intermediários, que naquela altura já não eram mais adequados para as condições de chuva extrema que caía sobre o circuito. E na volta 43, Jules Bianchi também perdeu o controle de seu carro, exatamente na mesma curva em que Sutil havia se acidentado há pouco. Imediatamente, a corrida foi encerrada e o acidente não foi mais mostrado na transmissão, com todos imaginando que o GP do Japão havia sido encerrado devido ao aumento da chuva, já que uma nova paralisação não seria viável naquela altura da corrida, faltando poucas voltas para o final. Alguns minutos depois, as informações começaram a chegar sobre o acidente de Bianchi, informando que o carro do piloto havia batido no trator que trabalhava na retirada do carro de Sutil, e que o piloto havia sofrido um impacto em sua cabeça em uma velocidade razoavelmente alta nesse acidente. Até o pódio, a única informação que os pilotos tinham era que a situação de Bianchi era crítica, mas ainda havia muita confusão entre o que era verdade e o que eram boatos, e o clima tenso ficou visível durante a premiação. Algumas horas após o pódio, novas informações foram divulgadas pelos médicos,
e relatavam que o francês havia sofrido vários danos cerebrais com a pancada e que infelizmente sua situação era gravíssima. Bianchi estava em coma e as chances de ele voltar a acordar eram mínimas. Enquanto o piloto estava lutando pela vida, várias críticas surgiram, com a FIA afirmando que todos os procedimentos de segurança foram seguidos durante o GP do Japão e que a culpa maior era do próprio piloto, que estava em alta velocidade mesmo com as bandeiras amarelas acionadas, e que a aquaplanagem havia sido causada devido ao piloto acelerar e frear ao mesmo tempo. Durante os meses que se seguiram, o piloto deixou o Japão e foi transferido para a França, onde entrou em terapia intensiva, com vários médicos tentando de tudo para fazer o piloto retomar a sua consciência. E informações de uma revista alemã afirmaram que a força da pancada sofrida pelo piloto na cabeça foi de 92 G, com o impacto de seu carro acontecendo entre 140 e 160 km por hora no trator. Apenas a critério de curiosidade, o impacto da batida de Verstappen no GP da Inglaterra de 2021 atingiu 51 G, e o de Romain Grosjean no GP do Bahrein de 2020 ficou em 53 G. Mas, em ambos os casos, o carro amorteceu boa parte desse impacto. No dia 17 de julho de 2015, após 9 meses de coma, a família comunicou o falecimento do piloto com apenas 25 anos de idade. A morte trágica de Bianchi fez a Fórmula 1 tomar medidas para evitar que os pilotos ficassem tão vulneráveis durante uma corrida, principalmente na região da cabeça. Assim, em 2018, todos os carros passaram a utilizar o controverso Halo, que é uma barreira protetora que impede impactos de objetos diretamente na cabeça do piloto, além de proteger em caso de colisões frontais ou capotamentos, como no caso do acidente de Bianchi. E esse item de segurança, mesmo sendo bem recente, já salvou a vida de vários pilotos na Fórmula 1, incluindo o amigo de Jules Bianchi, Charles Leclerc, e um dos mais famosos acidentes dos últimos anos, que ocorreu com Romain Grosjean em 2020 no GP do Bahrein, onde dificilmente o piloto estaria vivo hoje sem essa proteção. Jules Bianchi era apontado como um dos mais promissores talentos de sua geração, e teve sua carreira interrompida por um trágico acidente. Mas seu nome nunca será esquecido, não só por seu acidente, mas pela boa influência que teve em vários jovens talentos de sua geração e continuará tendo nas gerações futuras de pilotos.